Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Com essas palavras da Bíblia nós começamos um dia. Muito bom dia para você, que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida. Quero pedir a Deus nessa manhã que visite o teu lar, visite a tua vida e que os nossos sonhos, planos e projetos nós possamos nessa manhã colocarmos nas mãos do Senhor, tendo a certeza que estando nas mãos do Criador de todo o universo, a nossa vida estará completamente segura. Antes de sairmos para os nossos compromissos diários, nós primeiramente precisamos ter um encontro pessoal com o nosso Criador. É nesse encontro, logo agora pela manhã, às 6 horas, que nós abrimos o nosso coração, que nós rendemos louvores a Ele, ouvimos a sua voz através da sua palavra e pedimos forças a Deus para que nos guie, nos conduza no decorrer de toda a nossa vida. Agora pela manhã quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 112, o verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Salmo 112, o verso 4. O que Deus é para nós é tudo o que nós acabamos de ler na sua santa palavra. Ele é justo. Ele faz com que quando nós estamos em treva, a nossa vida seja iluminada por Ele. Ele é benigno, Ele é misericordioso e, acima de tudo, Ele é justo, íntegro e perfeito. A cada manhã, nesse canal, nós temos uma devoção de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4, o verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhes serem escravos. Nós, nessa manhã, nesse capítulo, nos deparamos com 2 realidades diferentes. A primeira mulher era uma mulher humilde e muito pobre, que estava ao ponto de perder os seus 2 filhos para os credores. Mas no segundo relato, nós nos deparamos com uma mulher rica, mas impossibilitada de ter filhos. A pergunta que o profeta Eliseu faz a essas mulheres, o que queres que eu faça, não era uma pergunta sem valor. Mas no fundo, o profeta Eliseu estava em busca de detectar qual o nível de fé que aquelas mulheres criam no milagre e no que Deus poderia fazer por elas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós também nos deparamos Jesus a fazer esse mesmo tipo de pergunta. Jesus queria entender, saber se as pessoas pelas quais estavam almejando um milagre, elas criam no poder do Onipotente. Creio que nessa manhã, eu e você, ao começarmos esse dia, ao ouvirmos a palavra de Deus falar ao nosso coração, nós precisamos nos voltar para Deus e revelar para o Senhor o milagre que nós almejamos para a nossa vida. Mas a Bíblia mesmo é enfática em nos afirmar: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso que nessa manhã, ao nos apegarmos nas mãos do Onipotente, nós precisamos a cada dia crer no que Ele pode fazer por cada um de nós. No primeiro relato, no versículo 1, nós nos deparamos com uma mulher que era esposa de um dos discípulos. Os momentos difíceis que ela estava vivendo, com falta de recursos, ela estava ao risco de perder os seus 2 filhos para serem escravos, para pagar a dívida que ela estava devendo. E é nesse instante que ela recorre a Eliseu, pedindo para que ele pudesse intervir a seu favor. A lei de Moisés dava direito, sim, que os seus 2 filhos fossem levados para serem escravos para pagar a dívida que ela estava devendo. Mas é nesse momento que, crendo no poder de Deus, através de Elias, o milagre acontece. Esta mãe estava aflita porque ela sabia que os seus 2 filhos, ao serem levados para ser escravo, eles estavam sujeitos a muitos abusos. Eles poderiam apanhar, eles poderiam passar necessidade. A depender do valor que ela estava devendo, os seus 2 filhos poderiam demorar meses ou anos longe dela. O milagre realizado não deveria acontecer no momento público, mas o milagre iria acontecer com as portas fechadas. Era uma demonstração do que Deus estava provendo para ela, realizando pela sua família. Era de fato uma demonstração do cuidado de Deus para com a sua vida. 2 Reis, capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz o seguinte: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Sunem é uma cidade que ficava no vale de Jezreel.
ficava localizado a 8 quilômetros de Gilboa e a 25 quilômetros do Monte Carmelo. Nessa região é o local onde o profeta Eliseu, o homem de Deus, escolheu construir uma casa para a sua moradia. Foi dessa cidade que veio Abisag, a moça que cuidou de Davi na sua velhice. Eliseu recebeu a hospitalidade nessa casa dessa mulher rica. Homens de Deus muitas vezes são abençoados por famílias dessa qualidade, que têm um amor, que têm um carinho, que têm um cuidado por aqueles que se dedicam na pregação do Evangelho. Essa mulher, por possuir muita riqueza, ela acolheu Eliseu em momentos de dificuldades da sua vida. Era a mão de Deus abençoando Eliseu e nesse momento ele teve a oportunidade de interceder pela vida dessa pessoa. Segundo Reis, capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sobre nós é santo homem de Deus. Gostaria de nessa manhã fazer uma ressalva a essa parte da Bíblia do valor de viver uma vida íntegra. O conceito que aquela família tinha de Eliseu era de um homem santo de Deus. A sua vida revelava a pessoa de Cristo, a sua vida revelava a quem de fato Eliseu servia. É o que eu entendo que todo cristão nos dias em que nós estamos vivendo precisam revelar. A nossa vida precisa revelar um homem santo do Senhor. As nossas ações precisam mostrar quem nós servimos. A maneira como nós vivemos nessa terra precisa pregar às pessoas que não conhecem a Cristo quem de fato é o Senhor das nossas vidas. O testemunho de Eliseu para a vida dessa família era tão impactante que eles escolhem construir um quarto em cima da sua casa para que Eliseu tivesse condições de se hospedar ali. E o pensamento de colocar uma cadeira e um candeeiro nos leva a entender que os homens de Deus, os profetas, eles se valiam do período da noite para estudar a lei de Moisés e ensinar às pessoas as palavras que estavam contidas na Bíblia. O valor de uma mulher nessa época era medido pela quantidade de filhos que ela possuía. Se ela tinha muitos filhos, era-se entendido que ela era uma mulher abençoada por Deus. Mas se ela não tinha filhos, era denominado como sendo uma mulher que não tinha recebido a bênção do Senhor. Os filhos eram o meio para que os pais, quando estivessem na velhice, pudessem ser mantidos. Os filhos eram a sua previdência. Se uma família não tinha filhos, na sua velhice, eles não teriam quem pudesse cuidar deles. Eliseu era uma bênção para todas as pessoas que entravam em contato com ele. É o que nós precisamos ser nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser bênção, nós precisamos ser uma fonte de inspiração para as pessoas que entram em contato conosco. Aquela família vivia oprimida pelo fato de não possuir filhos. E é o próprio Eliseu que promete para ela, em nome de Deus, que Deus iria realizar um milagre na sua vida e dentro de 9 meses ela teria uma criança nos seus braços. E no tempo predito, pela palavra do profeta, Deus lhe concedeu a bênção de ser mãe de uma bela criança. Embora aquela mãe tivesse recebido das mãos de Deus a sua bênção, que era o seu filho, mas ela estava nesse mundo, sujeita às mesmas dificuldades que todas as outras famílias que vivem nesse mundo, e o seu filho adquiriu uma enfermidade que o levou à morte. Mas aquela mãe, mesmo sabendo que o menino estava morto, ela não queria conceber nos seus pensamentos a morte do seu filho. Era a razão pela qual ela não enterrou o corpo do menino. E em vez de enterrar a criança, ela coloca o corpo do seu filho no quarto de Eliseu. Como nós podemos ler no versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, há muitas pessoas que entendem o ministério como o esposo da sunamita entendia o trabalho de Eliseu. Ele imaginava que Eliseu deveria ser solicitado apenas em momentos, celebrações litúrgicas, em ocasiões especiais, mas estava longe do ministério de Eliseu. Eliseu era um homem que estava disposto a servir, independente das datas cerimoniais. A vida de um cristão não pode ser regida apenas por ocasiões especiais. A vida de um cristão precisa ser regida de um constante buscar a Deus, de uma constante devoção ao Senhor. Feliz é aquele que nos momentos de angústias, de dor da sua vida, ele sabe a quem recorrer. Há quantas pessoas que vivem nesse mundo e nos momentos de tribulação, nos momentos de lutas, nos momentos de aflição, não sabe a quem recorrer. A mulher sunamita, ela sabia a quem buscar nos momentos difíceis da sua vida.
ela buscou o homem de Deus, porque ela tinha uma referência espiritual na vida de Eliseu. Ela mesma, com seus próprios lábios, o descrevia como sendo um homem santo do Senhor. Mas ao se deparar com Eliseu, ela se debruça aos seus pés. Eliseu sabia que seu coração estava aflito. Diante de tudo que ela tinha ouvido e visto a respeito de Eliseu, ela sabia que somente Eliseu, um homem do Senhor, poderia resolver toda a dificuldade que ela estava passando na sua vida. Quando alguém se coloca nas mãos de Deus, coisas grandiosas acontecem. O impossível se torna possível. Quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, coisas fantásticas irão acontecer com o seu povo. Nós, ao estudarmos os últimos versículos desse capítulo, nós vemos que a mão de Deus, através do profeta Eliseu, tirou a morte que estava na panela, uma comida que estava envenenada. Mas quando Deus intervém ao nosso favor, ela se transformou em alimento saudável. Mas é somente quando nós nos colocamos nas mãos de Deus é que 20 pães podem satisfazer 100 homens. Quando nós servimos ao Senhor, coisas grandiosas acontecem em nossa vida, milagres irão acontecer. Mas é necessário depender do poder de Deus, viver uma vida ao lado do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 4 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: a onisciência e a onipotência pertencem a Deus, mas aqueles que se colocam sob as mãos do Onipotente, coisas grandiosas irão acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. Não é uma promessa apenas para o passado, mas é uma promessa para os dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos renunciar ao nosso eu e permitir que Cristo se assente no trono do nosso coração. Quando isso de fato acontecer, cada vez mais nós viveremos uma vida vitoriosa no Senhor. Foi o próprio Eliseu que pediu a porção dobrada do Espírito sobre a sua vida. Não era um pedido egoísta, não era para que ele pudesse aparecer, mas era para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Eliseu queria a cada dia renunciar ao seu eu, mas estava pensando no reino do Senhor, pensava no reino de Cristo. E é por isso que Deus honrou o nome de Eliseu e o ministério de Eliseu em todas as ocasiões. É através do ministério de Eliseu que Deus realiza a multiplicação do azeite. E é através do ministério de Eliseu que Deus ressuscita uma criança. É através de Eliseu que Deus cura um guisado. E é através de Eliseu que 20 pães alimentam 100 homens. Deus, nos dias em que nós estamos vivendo, Deus precisa de homens e de mulheres que também sejam chamados homens santos do Senhor. Homens e mulheres de Deus. É uma escolha pessoal. Quando nós fazemos isso, o Eterno derrama as suas bênçãos sobre a nossa vida de uma forma sem medida. Por isso que nessa manhã quero me unir a você, clamar por Ele, para que o Espírito dele seja derramado sobre cada um de nós. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Por favor, Senhor, molda a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.